Quero abrir o versículo aqui com os irmãos. Nosso ponto de partida aqui. Irmãos, eu tenho que passar hoje para os irmãos algo assim que está fora do que você está acostumado a ouvir todos os dias na igreja, na vigília, em toda a sua vida. Eu acho que você nunca ouviu. Talvez coisas que nós já falamos aqui, coisas que nós ainda vamos falar. E você fique no espírito, não deixe a sua mente ser levada, porque logo logo começam as agitações nas ruas, nos lugares, algumas coisas sempre começam a acontecer quando as verdades começam a chegar sobre nós. O lugar em nossa volta começa a ficar agitado, os espíritos começam a se movimentar para que nós não venhamos prestar atenção na verdade, porque eles não querem que a gente conheça a verdade. Então, por isso, essas coisas que eu estou gravando aqui com os irmãos, eu nem quero colocar muito assim nas redes sociais. Estou gravando aqui para deixar no HD interno. Vou tentar colocar no privado, só para os irmãos, só para a igreja, porque é interessante para os filhos de Deus. Então, você que veio aqui, o nosso estudo é para o sacerdote. Então, nós estamos falando com os filhos de Deus. Então, a pregação para o mundo Jesus está voltando, entregue o caminho do Senhor. Você já está entrando numa comida, numa feijoada, em algo mais elevado. Então, não é interessante ficar... Primeiro, que eu não quero ganhar ibope, nem estou querendo... Porque a gente é tanta coisa que a gente não precisa das migalhas deste mundo, nem dos sucessos deste mundo, nem dos tesouros e nem das coroas deste mundo. Às vezes a gente coloca para os irmãos, para os amigos, mas não há interesse nisso. Porque, irmãos, o que a gente é muito mais do que o que você possa imaginar em Cristo Jesus. Você não precisa de glória do mundo mais. O que você é muito mais do que você possa imaginar. E eu espero que eu possa dar uma partícula, uma fagulha de um pouco do que você é, porque é muito mais em Cristo Jesus. Vou estar dando alguns versículos, algumas partes. Então nós vamos começar pelo princípio. Jesus, antes de ter vindo à terra, Jesus antes de ter vindo à terra, Jesus antes do dilúvio, Jesus até mesmo antes da terra ser construída, antes de todas as coisas se formarem, coisas que a igreja não fala, pastores não falam, só aqueles que vão buscar algumas revelações, algumas coisas. Eu não me organizei assim na homilética ou hermenêutica bem para poder dar isso, mas eu vou entregar assim conforme chega a mim. Vou tentar entregar assim para os irmãos, conforme tem chegado a mim. Então nós vemos esse versículo que os irmãos estão aqui vendo, que fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, gado e tal. É o versículo 26 que eu deixei. E o nosso assunto começa aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Domínio, poder, glória, muita coisa, domínio sobre tudo. É uma terra, é um lugar grande. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Aqui já fez tudo, Vamos voltar aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Façamos. Então, se ele diz façamos, então ele está fazendo com outra pessoa junto. Ele não está sozinho. Deus está ali com alguém. Jesus já estava antes da criação do homem, antes da terra. Jesus já existia em poder e glória. E é isso que eu quero entrar com os irmãos, para você ter ideia do que você era, do que você perdeu, do que era, do que nós éramos. Então façamos. Tinha alguém lá, não estava sozinho. Deus não estava sozinho. Façamos, então vamos fazer. Então, se você prestar atenção no primeiro capítulo de João, no começo da Bíblia,
e o Espírito se movia sobre a face das águas, e Deus dizia: haja. Então não estava sendo criado nada só, Deus estava fazendo com outra pessoa aqui. E essa pessoa com certeza é o Senhor Jesus, porque em várias partes da Bíblia você vai ver Jesus dizendo, quando eles vieram, Jesus falando muitas coisas, eles falaram: tu não tem nem 50 anos, como é que tu diz? Antes de Abraão eu sou, antes de Abraão eu sou, eu sou o princípio, ó, eu sou o começo. Então nós vamos para o começo. Então Jesus estava ali com Deus, né? Então nós podemos observar que o homem não foi feito, Deus não fez o homem sozinho, façamos, tinha alguém com Deus lá, e esse alguém de muito poder, talvez um pouquinho mais abaixo de Deus, mas com todo o poder, né, que Deus nos deu, conforme Ele fez o Filho, Ele deu tudo ao Filho, então quer dizer, algo muito poderoso. Amém, meus irmãos? Então nós vemos no livro de Hebreus algumas coisas, né, que a gente vai estar lendo esse livro de Hebreus agora, mas o meu tema hoje que eu quero falar, eu abri isso daí, mas o que eu quero falar hoje, nós estamos, o que tem a ver esse estudo com capelania prisional? Quando se fala em prisão, se fala em sofrimento, se fala em gente morrendo, se fala em gente com doenças, se fala em gente dentro de masmorra, fala em gente dentro de quadrados, fala em gente dentro da água, de gente acorrentada, de gente com tuberculose, de gente doente com AIDS dentro de várias celas juntos, de gente sofrendo, passando angústia, depressão, uma vida de inferno. Então, se fala nisso. Mas também não tem só sofrimento lá dentro, tem sofrimento pelo lado de fora. Os familiares estão sofrendo, passando angústia, suas emoções, suas tristezas, né? E também não só tem prisão lá, não só tem sofrimento, tem sofrimento também nos hospitais, pessoas com câncer, pessoas que ficam 24 horas sentindo dores, gritando dores e não morrem. Pediram para morrer e não morre, pediram para o médico, me mata aí, e não morre. Por que demora tanto a morrer? E nós temos outras pessoas que estão sofrendo também de depressão, sem ter doença, sem ter nada, né? Eu estava vendo agora o testemunho de uma moça que ela queria se matar e ela foi no inferno, chegou lá, viu um monte de coisas lá, e ela volta, quer dizer, ela estava em uma depressão. E eu quero falar hoje, o homem estava com Deus. Passamos o homem, Deus fez o homem, né? E o homem andava no jardim com Deus. O homem estava próximo de Deus, ao lado de Deus, andava com Deus. Não é só o homem, a humanidade andava com Deus. Onde eu quero chegar hoje para você, Lauro? Por que se faz tanta humanidade sofrer? Todo sofrimento, as pessoas tudo coloca assim como se fosse por causa da cruz, como se fosse só por causa do Evangelho, né? Como se fosse só por causa que todo mundo tem que sofrer nele, que a vida é difícil. Não. Nós sofremos porque o sistema, o principado da potestade do ar, trabalha de todas as formas para que nós tenhamos todos os tipos de gripe que você possa imaginar, todos os tipos de olhos ardendo, que ficam cegos mais rápido, né? E vai aos pouquinhos, isso não pode ser rápido. E nós estamos no mundo, e o mundo sofre, e nós também sofremos também muitas coisas. Mas por que esse sofrimento tanto na humanidade? Você vê gente morrendo aos poucos, e outros vão matando um ao pouco, e vão acabando com a população ao pouco, e os hospitais cheios, os presídios cheios, eles querem mais, eles têm que morrer mesmo porque não presta, e outros também cheios de ódio, desejando ódio para o outro, né? E o sistema vai se alimentando do ódio, e essas coisas todas. Entenda bem isso. Olha só. Existem hierarquias de anjos, né? Eu tenho algumas coisas aqui para me esquecer, que eu sou minha memória é meio. Existem anjos, por exemplo, os anjos, deixa eu ver qual não tem aqui não. Ação de anjos. Aqui. Serafins, né? Muito poderosos, tem os querubins, tem vários tipos de anjos, tem os anjos mensageiros,
arcanjo, anjo de batalha. Mas existem aqueles anjos, como diz em Isaías, que quer dizer, quanto mais poderoso o anjo é, mais próximo de Deus ele está. Então, Satanás ele era um anjo, né? Ele era também um serafim. Por quê? Porque ele era poderoso, ele também estava um pouco próximo, mas ele estava em volta do Éden. Era um sentinela em volta do Éden. Tu era protetor do Éden, mas ele não tinha participação nos projetos do Éden. O homem estava perto de Deus, o serafim estava do lado de fora tomando conta do jardim. Olha o privilégio nosso. Nós tínhamos mais privilégio do que anjos, porque os anjos não podem estar próximos de Deus. O mais poderoso é aqueles que falam Isaías, de 6 asas. Mas os anjos mensageiros estão muito lá embaixo, nem chega perto de Deus. Mas o homem estava com Deus no jardim. A humanidade estava com Deus dentro do jardim, no projeto de Deus. Deus ama o homem acima de todas as coisas. Por isso que o homem faz besteira, o homem peca, o homem cai, o homem erra, Deus perdoa, porque Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Mas os anjos, Deus os fez e eles já eram anjos. E o homem, Deus criou o homem, e o homem vai tendo treinamento, vai crescendo até chegar àquela estatura. O anjo já é feito, ele já é aquilo. Deus já fez o anjo, acabou. Deus fez o anjo, acabou, ele está lá. Mas o homem foi criado a sua imagem, beleza? O homem vai evoluindo e vai chegando a uma estatura. Olha os privilégios que nós tínhamos. Então, nós estamos dentro do jardim com Deus, a humanidade dentro de algo. Imagina um paraíso, águas cristalinas. Eu não tenho nem aqui os adjetivos todos para classificar os rios, tigres, sei lá, as flores, aquelas coisas maravilhosas. Você vai aqui num jardim feito aí pela mão dos homens, você fica encantado. Agora você imagina um jardim do Éden, um lugar de delícia, paz, saúde, sem cansaço, sem nada. E o homem, e Deus ali com o homem, passeava à tardezinha. Anjos não tinham esse privilégio de estar pertinho de Deus. Então vai descendo. E tem anjos, os anjos mensageiros, eles estão muito embaixo. Né? Você só vê falar, né, desse anjo lá de Isaías, que é o primeiro que fala aqui, né, os serafins, voavam. Mesmo assim tapavam o rosto. Mesmo assim, 2 asas tapavam os pés e 2 voavam e dizia: Santo, Santo. Isaías, ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor. Mas os outros anjos não chegavam ali. Esses anjos aqui eram os mais poderosos. Mas o anjo Satanás, ele estava lá. Você pode ver Ezequiel, está lá. Você pode ver que está lá que tu estava no jardim do Éden. Era protetor, mas não estava dentro, porque o homem andava com Deus. A humanidade andava com Deus. O que tem a ver isso, pastor? Esses anjos perderam isso. Perderam a glória de Deus, mas mesmo perdendo a glória de Deus, né, eles ainda continuam poderosos, eles ainda têm poder. Mas Deus cria o homem, olha só, os anjos estão próximos de Deus. Aí tem os anjos que tocam harpas, tem os anjos que tocam instrumento. É uma outra hierarquia de anjo mais baixa. Tem os anjos mensageiros, tem os anjos de várias coisas, vai descendo, vai descendo. Só o que está próximo de Deus é isso aqui, os serafins. Eles não têm essa coisa de andar com Deus, igual você anda com seu pai. Você anda com seu pai, você tem intimidade com seu pai, você come com seu pai, você passeia com seu pai, você conversa assim como fosse família. Anjo não era assim. Então, o ciúme, a raiva, o ódio, a inveja tornou-se grande. Então, vamos voltar agora aos presídios que nós estávamos falando. Por que esse ódio? Por que maltratar o ser humano? Por que maltratar tanto? Né? Eu até costumo dizer que a minha mãe ela viu um filme, eu não cheguei a ver o filme, ela que contou que viu um filme que o diabo só matava, fazia as pessoas sofrer, matando aos pouquinhos, a pessoa estava sangrando, e aquele ódio, e mais ia matando a população, ia matando a humanidade, ia matando aos pouquinhos.
para sofrer bastante, para fazer. Aí chegou no final, um homem perguntou assim: por que você mata tanto? Por que você faz isso? É pelo que vocês são, pelo que vocês ainda vão ser. Domínio. O homem era muito mais poderoso que ele, porque ele é a imagem e glória de Deus. Nenhum anjo, esses anjos, eles não tinham mais poder do que o homem que andava com Deus no jardim do Éden. Porque os anjos não foram feitos imagem e semelhança de Deus, parecido com Deus, irmãos de Jesus. Vamos ler daqui a pouco. Não tenho vergonha de vos chamar de irmãos, portanto, tanto que santifique, quantos que são santificados, todos somos irmãos de Jesus. Se somos irmãos de Jesus, temos alguma coisa com Deus, só que perdemos por causa da desobediência. E aí a fúria do adversário. Então você vai ver cada vez mais maldade, mais gente morrendo, mais sofrendo, e gente morrendo aos poucos. Mas espera aí, por que tem esse ódio? Mas por que eles seguram alguns seres humanos e faz troca? Uns anjos tão poderosos, os anjos serafins, se você for ver, existem anjos serafins também que são do lado das trevas. Existem anjos arcanjos, existem outros tipos de anjos que são do lado das trevas. E eles têm mundos construídos por eles, embaixo da terra, por cima, em vários lugares. Eles não precisam das migalhas, eles não precisam de ouro. Eles estão pegando ouro, pegando tudo, mas eles não precisam de tantas coisas. Mas por que eles querem fazer troca? Por que eles querem ficar infiltrados no meio dos seres humanos que já estão tão destruídos, né? Por exemplo, eu li algo, eu acho, pelas revelações que eu tive com experiência minha, pelo meu espírito. Eu tive essa experiência com pessoas presentes que me viu, e eu tive essa experiência pessoal e eu já me vi assim. E quando eu vi um irmão testificando isso, confirmou aquilo que há muitos anos atrás aconteceu comigo. Por exemplo, esse Adão, que foi feito em imagem e semelhança de Deus, né? Segundo alguns historiadores de estudo, eu tive isso em visão, tive em estudo, tive pessoalmente. Ele tinha 20 metros. 20 metros. Aí conforme o pecado foi vindo, aí naquela época dos gigantes, eles caíram para 5 metros. E depois do dilúvio, caiu-se, né, que o homem caiu para 2 metros, e hoje a maioria de nós temos 1,70 e a vivência 120 anos, mas quando o homem tinha 5 metros, ele vivia até 1000 e poucos anos. Só que o homem perdeu no corpo físico. Então, vamos ler agora em Hebreus, vai confirmar isso, que ele se fez menor que os anjos, ficou pequenininho. Jesus ficou pequenininho. Jesus desceu, se fez menor que os anjos, ficou do tamanho da gente. Tamanho de uma pessoa fraca, se fez como um dos nossos, ficar pequenininho, se fazer como um dos nossos para poder. Se Jesus viesse na natureza dele com 20 metros, mais ou menos, como foi feito, mais de semelhança de Deus, aquela glória, como ele era, ele estava lá com Deus, passamos, então ele estava com Deus fazendo o homem, ajudando a criar o homem. Olha o que nós perdemos, mas mesmo assim, o inimigo tem interesse no ser humano. Por que ele tem interesse no ser humano? Ele perdeu essa glória, porque os anjos, eles precisam da glória, eles precisam da glória de Deus, eles precisam daquela energia, eles precisam daquilo tudo. O universo é sustentado por Deus, as árvores têm, Jesus ele sustenta todo o universo, ele é vida na natureza, mas mesmo assim, alguns espíritos sugam as árvores. Eles precisam, porque eles perderam tudo aquilo que eles tinham de Deus. Então eles arrancam das árvores. Então, em alguns lugares eles querem expulsar alguns tipos de anjos caídos, de entidades caídas, querem expulsar as pessoas dos lugares para poder ficar se alimentando nas árvores, para eles poderem ter um pouquinho, para aliviar um pouco o sofrimento deles, que eles perderam tudo de Deus. E outros, o que eles fazem com a humanidade? Quanto mais sofrimento na humanidade, mais ela solta as energias das emoções, dos prazeres,
E eles que estão na segunda dimensão, eles se alimentam, então dá um alivio para eles. Porque eles não precisam dos seres humanos tanto, mas eles precisam disso que nós temos. Então quando eles fazem as pessoas sofrerem, eles se alimentam dessa energia. Por isso que o sistema se alimenta de ódio. O ódio dá uma energia. Então, cadeia para quê? Fazer assassinos, fazer maldosos. As pessoas vão lá para dentro e elas saem cheias de ódio. E esse ódio, mais poderoso eles vão ficando e mais vão liberando. Eu não sei dar o nome aqui para os irmãos do que é liberado, o adjetivo certo, mas eu sei que vai liberando uma energia que vai sustentando os espíritos e eles conseguem ter um pouco de alivio. Porque eles constroem coisas tremendas. Eles têm cidades por mais lugares que você possa imaginar. E por que então uma coisa tão simples, se eles têm tantas riquezas? Eles estão em lugares aí, porque eles perderam essa glória, essa coisa que sustenta. Então eles precisam dar um alivio, porque eles estão em sofrimento. Por isso que para você libertar uma pessoa dá trabalho, porque o inimigo não quer parar de sugar naquela carne. Ele não quer, aquele demônio não quer parar de sugar. Se é um adúltero, se é um beberrão, se é um matador. Já viu pessoas que saem na rua e olha, se você me der 3 almas, eu faço você ficar rico, e ele sai com gosto de sangue na boca. Cada um vai, então, esse sofrimento da terra vai liberando essa energia que dá um alivio para eles, enquanto Jesus não vem e cala com tudo. Amém, meus irmãos? Então o que acontece? Além desse ódio, eles perderam esse pouquinho de alegria que nós temos, de satisfação que nós temos. Você pode ver que quando você começa a ficar muito ansioso, as tribulações, as coisas do sistema, é te colocar mais conta, é colocar um monte de lei em cima de você, um monte de coisa que você fica de uma maneira, daqui a pouco você está se perdendo. É oprimir a humanidade. Para que a humanidade que sustenta eles, a humanidade, não é o dinheiro que sustenta, não é a riqueza, né? Porque o cara fala assim, ele fala assim, por que eu vou te dar dinheiro, você vai ficar rico? Eles ficam ricos, só que agora você vai me dar o seu filho em sacrifício. Por que eles pedem sacrifício? Por que pessoas com tanto dinheiro, tanta riqueza, Faraó tinha tanta riqueza, tantas riquezas, os antigos tinham riqueza, coisas que foram construídas que hoje nós não chegamos nem perto, e não tinha avião, não tinha tecnologia que tem hoje, e eles rolaram pedras maiores do que essa igreja, sem ter tecnologia, não tinha máquina, não tinha nada. Como eles fizeram aquilo? Eles tinham poder. Mas por que pedir sacrifício de humanos? É porque isso alivia essa energia do sofrimento que a pessoa vai tendo quando vai chegando na morte, que libera. Um bebê libera muita energia quando ele está morrendo, quando ele está sendo sacrificado, quando ele está entrando no fogo. Uma pessoa que está sendo enforcada, a mente dela vai para o lugar. Quanto mais tempo a pessoa se bate para morrer, ela libera energia. Por isso que eles matam as pessoas aos poucos, porque quanto mais ela vai sofrendo, ela libera energia que serve para os demônios. Por isso que eles vai fazendo aos poucos. Por isso que eles não matam rápido as pessoas. Se não eles quisessem matar, eles matam. Estão preparando bomba química, um monte de coisa. Podem matar a gente rápido se quiserem. Se apertar um botão, mata muita gente. Deus não tem permitido. Mas vai aos poucos, porque vai liberando para eles o que eles precisam. Amém, meus irmãos? Vamos voltar ao que nós éramos. Nós precisamos entender o que nós perdemos. O poder que nós tínhamos, que os próprios anjos não tinham. Governar tudo. Mas o mais importante não era o poder que nós tínhamos. Olha só, sem ter computador, sem ter lápis, caneta, sem ter nada. Adão governava tudo. O mar. Jesus falou, calma, do mar. Olha Jesus pequenininho, com 7% porque nós estamos com 7% ou menos de QI ou de alguma coisa que o homem tinha quando ele foi construído. 7%! Imagina. O cara que chega a 9% de QI, você vê o que o cara faz? Cria nave, faz não sei o que lá. O cara que chega a 10% do QI de inteligência, o cara parece que governa o mundo. 10! Agora você imagina o 100 que nós perdemos. Então Jesus se diminui e vem a esse 7% e chega lá na tentação. Aí Satanás fala assim, olha, transforma essa pedra em pão, deixa os teus anjos para lá, eu quero ver agora tu com esse 7% aí. Ele poderia mandar uma legião de anjos e acabar com Satanás, um anjo só. Você quer saber que um anjo só deu livramento para Israel?
Um anjo matou 100.000 pessoas. Um anjo. O anjo poderia vir ali e acabar com aquilo. Jesus podia e pedir ou fazer alguma coisa. Jesus, com 7% só, ele foi lá e venceu Satanás. Com esses 7. Agora você imagina, nós estamos com pouco. Mas a gente unido a Jesus, nós podemos muitas coisas. Você não está entendendo? Então, Jesus como Deus, Jesus como ali junto ao Pai, ele é mais poderoso que os anjos. A Bíblia confirma isso. Não tem um anjo que chega nem perto de Jesus. Mas o que eu quero dizer para você, que às vezes, que nem eu falei, irmãos, eu não estou nem interessado em colocar isso aqui hoje, que eu estou falando para os irmãos, com aquele desejo de que as pessoas vejam o que nós estamos pregando. O importante é a gente ter conhecimento de Deus, das coisas que somos. Porque o que nós somos, o mundo é muito pouco. Às vezes a pessoa recebe um joinha, recebe não sei o que, você está linda hoje, irmão, isso é muito pouco. Você ganha um presente, você fica toda alegria, você ganha um carro, você ganha uma casa. Irmão, isso é migalha. Você já é rico. Você já é muito mais do que você possa imaginar. Só que você foi diminuído por causa do pecado. Mas com 7% Jesus venceu. Nossa, que aí foi, Mas o mundo, os mundos estão muito mais evoluídos do que os mundos antigos, muito mais evoluídos do que nós estamos agora, nós estamos atrasados. Você está vendo isso aqui? Nossa, eu faço isso aqui já é muita coisa maior do que isso, já existia sem precisar disso. Controlar o mundo, controlar as baleias, controlar tudo, todas as coisas. É um game muito evoluído e nós perdemos. E por isso Satanás tem raiva do ser humano, pelo lugar que Deus deu a ele, a minha imagem e semelhança. Façamos. E Jesus estava lá. Quer ver? Vamos confirmar isso em Hebreus. Você vai acompanhar comigo. Vou colocar aqui. Eu estava lendo já um pedacinho e nós vamos. Eu vou falar só aqueles versículos mais rápido para que a gente possa. Vamos aqui. Capítulo 1. Hebreus do 1 ao 14, vamos ver aqui. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais dos profetas, a nós falou-nos nestes dias pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também até fazendo o mundo, Jesus estava lá com Deus. Jesus é muito mais do que você possa imaginar. Amém, irmão? Amém. O qual, sendo o resplendor da sua glória, ele era o resplendor da glória, imagem de Deus também, e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, sustenta tudo, havendo feito por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus agora está naquele corpo ao qual ele foi criado, ao qual nós somos criados. Amém, irmãos? Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando ele deu mais excelente nome do que eles. Ele é mais do que os anjos. Não tem nenhum anjo que chega próximo. E também não tem nenhum anjo lá do lado do Pai como Jesus. Amém? E o importante disso, se nós ressuscitamos, se nós morremos com Ele, também ressuscitamos com Ele. E se nós ressuscitamos com Ele, nós também subimos com Ele. E se Ele está ao lado do Pai, nós também estamos, porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Isso dá mais raiva para o inimigo. Ele vai perseguir você, como a serpente lá no deserto, atrás da mulher. A mulher representa a igreja. A mulher representa a igreja. E vinha uma mulher que vinha para dar a luz, e uma serpente, ela abria a água, e ela abria a terra, e abria buraco, e ia seguindo, e abria, e perseguindo. E ela estava indo para o deserto para ganhar Herodes na terra, atrás de Maria com José.
tudo que está acontecendo no mundo físico, porque está acontecendo também já alguma coisa no mundo espiritual. Porque a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Deus não chamou o anjo de filho. É mais um motivo de ódio e raiva, para massacrar, dizer que Jesus que o sangue de Jesus é sangue de porco, que o sangue de Jesus que Jesus, e pegar, botar a mulher com Jesus em prostituição, e querer bagunçar Jesus de tanto ódio. A raiva, mas ninguém pode tirar. E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz: todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos têm que adorar esse Jesus. E quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espírito de seus ministros labareda de fogo. Ele faz dos anjos. Os anjos são mensageiros, faz labareda de fogo, traz recado para alguns de nós, traz rolo. Pregar é nós que pregamos, né? Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha quem é Jesus. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Jesus tinha companheiros, né? E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e o céu, são obras de tuas mãos. Amém, irmãos? E eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Tronos de reinos. Satanás estava lá em Faraó, sumiu o Faraó. Você vai ver aí várias cidades que foram construídas, coisas de outro mundo. Tinha lugares que tinha jardins, que tinha lagos, os muros dava para passar um carro, aqueles carros com 2 cavalos por cima, coisas que o mundo nunca viu, tecnologia que o mundo, eles eram, mas esses reis sumiram, foram destruídos. Mas o de Jesus permanece desde a eternidade. Por quê? Antes de Abraão eu sou, antes de tudo isso eu sou. Ninguém viu o Pai senão o Filho. Ele estava lá, ele estava no princípio, estava na construção, sabe de todas as coisas, né? Por isso que quando nós falamos em João, eu gosto muito de citar essa passagem, tem até um hino que eu gravei. Tudo foi feito por ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tudo foi feito por ele. Antes de tudo, de eu e você existir. Então quando você fala Jesus Cristo, é muito mais do que você possa imaginar. E como mantos enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Jesus nunca acaba. Aparece tantos ídolos aí, aparece tantos religiosos aí que as pessoas seguem, tantas pessoas que morreram, as pessoas continuam adorando, que ainda estão lá nos túmulos, seus ossos embalsamados, mas Jesus nunca morreu fisicamente, mas espiritualmente Jesus existe para sempre. Amém, irmãos? Ó, e os teus anos não acabarão. Nunca acabou-se os anos de Jesus, porque Ele é do começo, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é eterno. Jesus é eterno, Jesus Cristo é eterno. E qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por os cabelos de teus pés. Os inimigos que estão aí destruindo, fazendo maldade com a humanidade, que desde lá de trás perseguiram os seres humanos. Por quê? Por causa dessa inveja. Vou voltar atrás um pouquinho. O homem está andando com Deus. O pai passava a tardezinha. Como é que você... Imagina quando sua criança está brincando, você fica olhando, curtindo ela, brincando. Era Deus com o homem. E os anjos, né, querubins, estavam apenas protegendo ela. Eles não tinham participação no projeto dele. Eles eram sentinelas. Então, só para você ter ideia do que o valor que um homem tem para Deus, que uma alma tem para Deus, dos seus projetos para o homem, andar junto com ele
E é isso que Ele quer fazer, nós possamos já andar com Ele desde agora. Já podemos estar próximos, todos os dias. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos estão aí para nos servir. Nós vemos aí nos sites, eu já vi, eu evangelizava algumas pessoas em Portugal, e essas pessoas mostravam muitos anjos bonitos, muitas fotos de anjos, vídeos de anjos que aparecem, e eles realmente se manifestam, e faz as pessoas desenhar, tirar foto deles, são muito lindos, e as pessoas começam a adorar. Tem os anjos Miguéis aí, que aparece, que não é o anjo Miguel da parte de Deus. Eu estou falando para os irmãos, tem muitos Miguéis, tem muitos Jesus do Bonfim, Jesus não sei da onde, que aparecem lindos e maravilhosos, e as pessoas começam a adorar porque são lindos demais. Mesmo esses anjos que são das trevas, alguns são muito lindos. E o ser humano se sujeita e se prostra. Irmãos, como o ser humano pode se prostrar diante de um anjo, sendo que o ser humano era superior aos anjos? Por quê? Você está dizendo que nós somos superiores aos anjos? É verdade. Deus não chamou anjo de filho, mas te chama de filho. Quando você se prostra diante de um anjo, você está se diminuindo do que Deus te fez. Você se prostra diante do teu Criador. E tem anjos, entidades que eles são anjos meio animais e meio anjos, que são entidades que as pessoas o adoram. São aqueles do mais meio, tipo assim, como se fosse assim, um gatinho que está passando ali. A inteligência de um gato está muito longe da tua. Como fosse assim, o ratinho que está passando ali, a baratinha que está passando ali, diante do 7%. Tanto que eles, quando alguns países, algumas pessoas mandaram esses afro, não sei de que lá, que veio para o país, eles começam a aprender a língua ainda, aprender o português, para poder usar o ser humano. Porque nem tudo nem tem demônio que tem que ser treinado com o tempo, dentro de um país, dentro de algum lugar, para ele acostumar com o teu jeito de falar, com alguma coisa. E as pessoas vão lá e se prostram diante de demônios, de entidades, de anjos que se aparecem. E eles ficam lá, eu ouvi o povo lá do PT, rodeado com o Xangô. Aí o Xangô, aquela dança do Xangô, né, fazia assim e tal. Eles vendo o Xangô no corpo humano e eles lá aplaudindo. Como o ser humano desse, que é tão nível baixo, o ser humano que é superior a mais esses anjos, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Vamos se sujeitar a essas entidades. Mas elas precisam das energias do ser humano e ficam enganando eles para poder tirar o que eles têm ainda. E tirar. Você não é obrigado a concordar comigo, mas eu digo para você: o homem foi feito algo muito superior aos anjos. Prova isso para qualquer um. É por isso que o homem pega e Deus perdoa. Deus quer o homem, Deus quer o homem, Deus quer ele. Mas os anjos estão em prisões. Por que estão em prisão? Porque fez maldade com o que Deus criou. Por que os anjos não têm perdão? Fez maldade. Eles estavam aqui, eram sentinelas. Sentinelas com um certo conhecimento que o ser humano não podia ter. Não podia misturar aqueles conhecimentos deles com o ser humano. Mas eles entraram, infiltraram e contaminaram o ser humano para poder destruir de raiva. Aí é onde o ódio de Deus vem contra os anjos. Por quê? Porque Deus não perdoou de mexer com aquilo que Deus mais ama, que é o homem. Por isso que muitos estão em cadeias e prisões. Eu não vou estar lendo aquele livro de Judas, não vou estar pegando passagem que nós vai ficar aqui, nós vai até de manhã, para eu ficar dando todos os detalhes. Bíblia e também muitas coisas que a gente estuda e revelação. Eu vou falar do que eu não tinha falado, eu falei dos 20 metros, depois fui diminuindo para 5, depois fui para 1,70. Eu já contei, mas eu vou contar de novo. Eu estava no monte orando, aí meu pai falou assim, meu pai ficou assustado. Ele falou que me viu, eu estava mais alto do que um poste. Eu dei risada para ele porque eu já sabia que aquilo acontecia comigo. Mesmo que o seu corpo físico está só com 7%, foi diminuindo, força física, saúde física, muitas coisas, eles trabalham para deixar a gente fraco, para que a nossa mente não desenvolva, a mente fraca é mais fácil dos demônios enganar a gente. Pode ver. O cara não faz nada de errado, mas ele bebe, ele tem coragem de fazer um monte de coisa, a mente dele fica fraca.
O cara fuma droga, ele fica louco, mata a mãe, faz um monte de coisa. Por quê? Quanto mais você tem saúde, mais dificuldade os demônios vão ter de se apoderar da sua mente. Então por isso a tendência é deixar a humanidade fraca, para eles poderem governar. Então é por isso que eles usam todos os tipos de meios para nos deixar fracos, mas também a gente não pode correr lá o que eles precisam da nossa energia. Precisa de alguma coisa de nós. E o que nós temos é isso. Então, em outros lugares eu já vi também, entrando. O corpo físico está assim, mas o espírito, ele cresce. Eu dei o exemplo aqui para os irmãos que viu uma serpente. Eu estava em casa com os olhos abertos e vi aquela serpente vindo. E ela veio, o que tu quer? Né? Aí ela cresceu assim para me assustar. E ela cresceu e eu cresci. Aí ela foi querendo me dar um psicológico, botar medo. Aí ela foi, passou da minha cabeça e eu subi. E ela foi subindo, eu fui subindo. Eu fui subindo, ela foi subindo, eu fui subindo, eu fui subindo. Eu vim para a igreja, ela continuou crescendo na minha frente. Aí eu estava em casa, ela querendo crescer na minha frente. Aí quando eu cheguei em cima desse púlpito aqui, que eu estava com a minha guitarra, com o meu louvor, ela veio aqui e entrou. Quando ela foi crescendo assim, eu jantei ela assim, fizeram tudo, porque eu fiquei maior do que ela. Por que eu fiquei maior do que ela? Porque o meu corpo físico, ele é pequenininho, mas o meu corpo espiritual, unido a Cristo, eu volto um pouquinho. Eu sei que se eu colocasse isso aqui no mundo, eles iam falar que eu estou maluco. Mas eu já experimentei. Então, eu escutei o testemunho do irmão. Se eu não tivesse acontecido isso comigo, eu ia falar que ele está xarope. Porque nós não temos nenhuma fagulha da informação real. O que nós temos aqui é muito pouco do que nós fomos. O diabo, as coisas que nós temos são tudo assim misturado. Você tem que entrar pelo Espírito, pegar uma verdade aqui e juntando uma parte com outra parte, montar um quebra-cabeça para que você possa discernir. Porque as verdades elas não chegam puro para a gente, elas estão misturadas para que a gente não ache quem nós somos, ou quem nós fomos, o que nós perdemos. Porque se nós entrarmos na verdade, nós vamos detonar esse mundo. E por isso, menos saúde, por isso menos conhecimento, por isso menos verdade, se mistura tudo, bate no liquidificador, pão com mortandela, tudo misturado, que é para confundir. Alimentos, quanto mais alimentos que não trazem saúde para a gente, não deixa a nossa memória trabalhar, tudo vai tirando, para tirar o poder, para simplesmente governar a gente e a gente não ter tudo que realmente nós somos. Então, algumas pessoas vão chamar a gente de orgulhoso, porque as pessoas estão olhando para uma coisa assim, né? Eu trabalhei num lugar que os peixes eram do tamanho dessa igreja aqui. Eu fazia segurança, subia assim nas plataformas, assim, as paredes eram de prata, e eu olhava lá embaixo, assim, uma coisa do mundo, eu olhava aquilo e falava, porque eu conheço que eu sou um herdeiro, o que foi feito de mim. Quando você chega a um pouquinho desse nível, de Gálatas 5, de Gálatas 2:1, você não, é mais difícil, o inimigo vai tentar te tentar com outras coisas, mas você sabe quem você é, as riquezas que você tem. Você pode ter, não ter, você pode ter um monte de coisa na sua frente, você não vai ficar emocionado com aquilo, porque você é muito mais do que você possa imaginar. Amém, irmãos? E as pessoas se humilhando, adorando Deus. As entidades são espírito baixo. Está baixo, está aqui nas nuvens, aqui, no ar. Aqui tem ar embaixo. Príncipe da potestade do ar. Estão no ar, não estão nem assim nas cidades governadas pelos anjos, que tem um monte de coisas que eles fazem, está muito mais avançado que nós. E as pessoas estão adorando. Eu vi lá, o PT lá, os políticos, homens intelectuais de faculdade, ali, assim, erguendo o Xangô lá levantando a perna, rodando, dando umas cambalhotas e dando umas risadas. Uma entidade tão baixa, mais baixa do que os anjos. Nós estamos maior do que os anjos que estão lá. Nós estávamos dentro do jardim do Éden, andando com Deus. E os querubins eram protetor de nós. E você lê aqui, ó, que esses anjos de Deus, esses aqui são de Deus, não são porventura todos eles espíritos
ministradores enviados para servir você, a favor de você que há de herdar a vida eterna. Esse daqui, que é da parte de Deus. Que é da parte de Deus. Então, quando Jesus falou assim, ó, todo o poder foi me dado sobre a terra, aí, vocês poderão fazer maiores obras do que eu. Ele estava dizendo algo, não falaram aqui, não explicaram mais antes. Não, por que eu coloquei um dedo assim, ó, na televisão e fechei um presídio com mais de 3 mil pessoas? Eles não vão dizer para você, você pode fazer as mesmas. Irmãos, é muito mais do que se possa pensar, imagem e semelhança de Deus. Quanto mais você andar com Deus, mais você voltará à sua imagem, mais você não vai crescer o seu corpo, porque esse corpo foi condenado por causa do pecado. Você não vai ficar grande, você não vai ficar gigante no físico, mas o teu espírito se coloca lá em frente de barreiras e derrubará muitas coisas. A sua fé, o seu espírito. Quando a sua fé vai crescendo de fé em fé e grande, é como se você se colocasse na frente. Eu dei um exemplo aqui para os irmãos. E eu venci essa serpente que ela crescia, eu crescia, eu crescia, eu crescia, eu dou risada. Eu crescia, ela crescia, eu crescia. Parece que é automático. Vou voltar ao tema que eu falei sobre. As pessoas estão lá, virando milho. Aí, a irmã deu o testemunho dela aqui. Tudo que é feito de uma maneira para você errar e ter punição. Porque na punição você vai para o calabouço. Quando você vai para o calabouço, você vai ficar lá, sua pele branca, você sofrendo. Quando você está sofrendo, você está alimentando os demônios, porque eles estão da sua energia. A não ser que você glorifique a Deus e une o seu espírito a Deus, que pode acontecer isso naquele momento. E Deus te auxiliar. Eu não vou entrar nesse, mas eu vou dar assim por cima. O que mais dá poder, as pessoas que mais têm dinheiro, as pessoas que mais têm poderes na terra, são as pessoas que mais dão sacrifício para Satanás. Principalmente sangue. Principalmente pessoas que são entregues, virgens pegadas na rua, crianças. O que Satanás mais gosta é de sacrifício de criança. Isso foi feito lá a Maló, a vários deuses de Baal. Por que ele quer ser humano se ele tem toda a riqueza? O cara tem um reino, o cara tem carros, o cara tem soldado. Para que beber? Porque aquela riqueza não alivia o sofrimento deles ter perdido a glória e as coisas que eles tinham. Mas o que libera o bebê chorando quando está morrendo aos pouquinhos, libera, eu não sei dar o nome, estou tentando lembrar aqui. Libera algo que alimenta os principais. Por isso o sistema desse mundo vai trabalhar para ter briga, a mulher puxando o cabelo da outra, arrancando o nariz, enfiando o dedo no olho. Vídeos e mais vídeos. Reporte todo dia. Se você ligar de manhã, está saindo sangue. Se for de tarde, está saindo sangue. Se for à noite, está saindo sangue. Se for de madrugada, estruparam, mataram, roubaram para transmitir ódio a você. Porque o seu ódio dá poder para a besta. Se você ligar, onde você olhar, você vai ver nos jornais. Por que isso? Para quê? Repetir uma coisa que já passou um mês, já passou 2 meses. Eles ficam ali, porque aquilo ali ajuda a eles. E eu e você se contaminando. Bom, vamos voltar ao que é mais importante para mim hoje. Imagem e semelhança de Deus. Perdemos do pecado, mas na ressurreição de Jesus estamos recuperando. Amém, irmãos? Amém. Vocês poderão fazer coisas muito grandes. Se creres, verás a glória de Deus. Então, irmãos, eu poderia falar antes. Vamos falar mais um pouquinho de Jesus? Você já leu aqui comigo o livro de Hebreu? Vamos ler mais um pedaço? Vamos ter aqui, deixa eu ver se eu não vi direito. Antes de Abraão eu sou, meu reino não é deste mundo. Jesus não está nem querendo essa migalha aqui, que as pessoas ficam fazendo sucesso. Eu quero a adoração de todo mundo, né? Os cantores cantam quando todo mundo vem. Assim não. Outro dia eu vi um cantor que chegou lá na igreja lá, aí as pessoas subiram no carro. O dia a Cassiane foi lá perto da minha casa, aí as pessoas subiam no carro, aquelas coisas todas. Irmãos, quando a gente tem glória neste mundo, é muito
difícil a gente ter no céu. Ele falou, meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Se eu quisesse, eu mandava uma legião de anjos. Deus dá ordem aos anjos. Eles vinham aqui agora acabar. Se um anjo mata 100 mil pessoas para defender Israel, Jesus mandava uma legião, são mais de 12 mil. Uma legião é mais de 12 mil. Ele mandava uma legião de anjos, acabava com o cruz, com todo o império de Roma, acabava com o meio mundo. Se um anjo mata 100 mil, uma legião de anjos. Mas ele veio pelo amor do Pai resgatar. Então, porque a raiva também de Deus. Você vai ver que nós lemos no livro de Coríntios falando assim, indignou-se o Senhor. Indignado, o Senhor ficou indignado, porque a maldade que os anjos fizeram, porque eles estavam lá para proteger, mas eles foram lá e contaminaram as mulheres, entraram nas mulheres, isso aí é outro assunto que mais para frente não dá para falar aqui agora, né? Fizeram uma bagunça com a humanidade, colocaram as maldades para o ser humano ficar transtornado e viver como uns bichos, como as pessoas vivem hoje. As pessoas vivem em depressão por tudo, as pessoas vivem brigando por tudo. Vai nos mercados aí, todo dia tem 5, 6 brigas nos caixas. As irmãs chegam aqui falando, pastor, hoje foi só pela misericórdia, quase apanhei. As pessoas estão sendo por causa dos hormônios, descontroladas, o ser humano está tudo descontrolado, os animais descontrolados, a natureza, né? Fizeram essa maldade, que eles continuam fazendo, eles vão desistir porque vai acabar o tempo deles. Eles têm que se aliviar um pouquinho, porque aqueles que estão soltos vão voltar para o inferno, vai piorar. Mas eles têm que aliviar um pouco. Tem que aliviar um pouco com o sofrimento da humanidade. E você vai ver isso aí. Quanto mais ódio, mais libera algo para eles. Dá poder para eles. E qual é a forma de nós não darmos poder para eles? É a cruz, é a humildade. É se desarmar. É difícil a gente se desarmar. O nosso sangue sempre está quente. É difícil. Né? Como eu disse para os irmãos aqui, eu já dei muitas vaciladas, sou um pouco nervoso. Né? Desarmar, ficar desarmado, né? A gente não consegue, não tem os papas na língua. O camarada vem com autoridade, ele fala uma, você fala duas, você não desarma. E quando a gente não desarma, a gente não vai para a cruz, a gente não morre, a gente dá poder. Porque a morte da carne é vida. Por quê? Porque na carne é que o inimigo está puxando poder para ele. Na carne que o inimigo está puxando energia para ele. Na carne que ele está puxando algo para poder fazer com a gente, governar a gente, o que quer com a gente. Mas é difícil. Mas temos que morrer cada dia. Vou ver se eu consigo aqui. Ver se volta aqui. Voltou? Vamos lá para o 2. Ainda tem um tempo ainda, irmão, graças a Deus. O 2, vamos a partir do 5. Olha aqui, eu já falei sobre isso. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que dele o visite? Tu fizeste um pouco menor, vamos falar, menor do que os anjos, de glória e de honra coroados, que construíste sobre as obras de tuas mãos. Menor. Como que Jesus foi construído? Jesus já estava com Deus, aí ele faz o homem. Eu dei aqui o exemplo do homem. Acredito que também poderia ser um físico também, mas um homem na sua natureza espiritual celestial. 20 metros mais ou menos mais, não tenho exato, mas era 21 ou 22 ou 19, eu não tenho exato. Depois veio as maldades, caiu para 5 metros. Aquele gigante de 5 metros, gigantes de todas as formas que você possa imaginar, foi a mistura da maldade que os anjos fizeram. E se você vê se os irmãos for observar, os anjos mais baixos, as entidades, tem anjos metade animal, tem anjos animais, tem anjos que aparecem de várias formas, e tem anjos animais também, tem animais que aparecem que são da parte de Deus também. Aí você vai ver que as bagunças, você vai ver aí pessoas com a metade de boi, a pessoa com metade de cabrito, porque os anjos fizeram a maldade com o ser humano, misturaram, né? E a maldade foi muito grande. E isso que você vê aí na mitologia grega, tudo é verdade, tudo existiu, foi a maldade. Como que Deus vai pegar os seus anjos que protegiam o jardim do Éden e vai colocar em prisão? É porque eles fizeram maldade mais com a gente. Maldade com a gente. O pecado não começou na gente.
A maldade não começou na gente, começou lá com Satanás. A semente do maligno, ela não veio do homem, ela veio de Satanás. Por isso a raiva de Deus, porque tocou naquilo que ele ama, é o homem, é eu e você. Por isso, a palavra de Deus, eu estou falando coisas além da sua imaginação, mas a palavra de Deus confirma o que a gente está pregando aqui. Olha só, que eu tenho pregado. Portanto, Senhor, eu sei que tu ama-os como ama a mim. Olha lá, ama a gente como ama Jesus. Tocou no que que Deus construiu. A sua imagem e semelhança. O diabo mexeu com a imagem de Deus sobre nós. É por isso que eles foram para a prisão. Não tem perdão para ele, para nós temos. Aqui você vai entender alguma coisa do que eu já falei lá atrás. Ó, todas as coisas ele se sujeitou debaixo dos pés de Jesus. Tudo está embaixo dos pés dele. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Porque a gente ainda está limitado em 7% só. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos por causa da paixão. Olha só. Nós, andando com Deus, quase 20 metros, cheio de glória, no jardim do Éden. Essa terra, se ela ficou caótica, sem forma e vazia, porque existia outra terra e essa foi destruída por causa da maldade. Aí tudo ficou menor, mas deveria ser tudo grande. Então, como que nós éramos? Agora imagina Jesus, estava com Deus fazendo as coisas. Olha Jesus. Olha só Jesus. Né? Aí você vê aqui, ó, por causa da paixão ele se diminui e fica igual a nós. 7% de QI, uns 9 aí de QI mais ou menos, para debater com os fariseus e tal e etc. Fica do tamanho da gente. 1,70m, 1,80m, um judeu, eu tenho 1,85m, vamos supor que Jesus tivesse 1,70m. Acho que Jesus tinha 2 metros, porque ele se diminuiu. Mas agora ele voltou ao seu poder. Aí por que ele falou? É necessário que eu vá, porque se ele não fosse, ele não poderia liberar todo esse poder de quem ele é. Porque só aquele limitado com 7 ou 9% do QI que os homens perderam, ele se faz como os homens, não de pecado. Né? Ele não tinha ele não estava naquele como ele estava com Deus, fazendo o homem, criando as coisas. Ele não estava criando na terra, ele só estava dando ordem com 7% de QI, né? Mas unido a Deus. Então ele estava. Mas aí ele chega por dizendo agora, eu tenho que ir, porque eu tenho que ser glorificado e voltar ao meu poder para que eu possa o quê? Liberar para vocês o Espírito Santo, para qual vocês possam ser guiados. Porque se ele fica, os discípulos chorando, vai não, Senhor, tu vai deixar nós. Aí Jesus ali curava os demônios, ali parava o mal, mas não podia pegar a terra assim, rodar a terra, virar de cabeça para baixo, enfiar a mão assim, pegar um querubim dentro da terra e tirar. E ele faz isso através de nós. Ele não podia mover a terra, pegar o sistema, ó, sistema, você vai parar aqui. Ah, vocês estão aí falando que o mundo vai se acabar. Passa os aviões aí, joga um monte de coisa para bagunçar as plantas. Lá na China, olha, lá na China falaram assim, olha, vai ter Olimpíada aqui, vai chover. Quando falaram que vai chover, o soldado foi lá, o armamento militar foi lá, soltou um negócio que fez vir sol. Olha só, eles estão fazendo isso aqui. Se Jesus está aqui com 7%, ele poderia orar, parar isso tudo. Olha o que eles fizeram, olha o que a tecnologia está fazendo. São anjos. Eles têm mais de 2000 anos. O principado lá é um dragão. O dragão, o principado é um anjo caído, poderoso. Como é que ele dá inteligência para os homens que estão lá fazendo a tecnologia? Não sei se os irmãos repararam isso. Estava lá, a Olimpíada ia começar. Pessoal, tem uma nuvem de chuva, vai atrapalhar toda a Olimpíada. Os militares foram lá, soltaram um troço lá de dentro da tecnologia, pum! Soltou um negócio assim que fez sol na China quase toda e a Olimpíada funcionou. Jesus precisava voltar e ser glorificado para poder nos dar poder e enviar o Espírito Santo para nós vencer todas essas coisas. E unido a ele, nós voltamos à imagem semelhante. Eu não sei se os irmãos podem reparar, tem lugar, ó, fica esperto. Tá chovendo, é Jesus voltando aqui, tá acontecendo um monte de coisa ali. Aí você sai daqui, entra numa matinha por aqui, não tá acontecendo nada. Aí eu estou lá trabalhando e vi um pedaço, tá repreendido. Quando eu saio da chuva, eu entro lá, não tá mais.
só você analisar. Ah, o inferno está lá, estão matando aqueles... Gente, cuidado, está lá, o principal está movendo lá, mas aqui ele não está movendo. Então você vê a capacidade que eles têm na terra. Esses anjos caídos. Anjos. Agora você imagina você, com aquela natureza que Adão tinha. Domine a terra, domine os animais. Você não sabe de tecnologia, é por isso que ele sabe que o homem não pode saber quem ele é em Deus, o que ele era, o que ele perdeu, para que ele não tenha desejo de estar perto de Deus, que ele não tenha desejo de voltar para o lugar de onde ele é, para que ele fique agarrado nas migalhas, nas misérias deste mundo. Aí as pessoas recebem elogio e fica tudo irmão, pelo amor de Deus. Para de ficar esperando migalha desse mundo de sucesso. Outros ficam ofendidos se a gente não der um elogio, não fizer qualquer. Eu não tenho nada, irmãos. Deus já te deu toda a riqueza, Deus já te deu tudo. Você não é um miserável pecadorzinho, aquele miserável. Irmão, pelo amor de Deus, onde que a cabeça é erguida? Deus já te perdoou, Deus já te salvou. A gente lê aquele versículo assim: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Fica assim como fosse uma coisa assim, irmãos, é muito mais do que você possa imaginar. Bom, acho que você já leu aqui. Eu quero chegar no versículo aqui. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, aquele para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos, a glória consagrasse pela aflição o príncipe da salvação dele. Quem são esses filhos, irmãos? É você. Isso não é um orgulho? Algumas pessoas falam, às vezes tem algumas pessoas que colocam assim, a gente vai preencher alguma coisa e fala assim: qual o seu maior orgulho? Alguns falam: eu tenho orgulho da minha filha, eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho do meu professor, eu tenho orgulho do meu tio, do meu avô. Meu maior orgulho eu vou te mostrar aqui, que está escrito aqui. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhe chamar irmão. Eu sou irmão de Jesus. Alguém fala assim: eu sou louco. Esse é meu maior orgulho. Duas coisas que eu tenho: Deus me ama como ama Jesus, e que eu sou irmão de Jesus, sou da família. É maior orgulho do que esse? Família na terra, que você tem tanto orgulho, sei lá, talvez você tenha um pai que te abençoou, talvez você não teve, talvez você teve alguém que foi espelho para você, só que isso aqui se dissolve, mas isso aqui é eterno. O que você é no Espírito é eterno, o que Deus fez de você é eterno. O que você está aqui passando a chuva é passageiro. O que você fez, o que Deus fez de você é eterno. O que Ele já fez antes da criação do mundo, todas as coisas, só vem se manifestar agora para nós. Amém, irmãos? Chamar irmãos. Tem mais uma aqui, importante. Dizendo: anunciar-te-ei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvor no meio da congregação. Irmãos, eu posso estar com problema com você. Eu chego aqui, eu começo a louvar, o Espírito Santo começa a cantar na minha boca, cantar com os irmãos, cantar, parece que tudo some, parece que eu me transformo, parece que eu estou em outra dimensão. Porque aquele que santifica é Jesus cantando na nossa boca. Ele começa a atuar por nós e agradar o Pai. E eu e você, em espírito e em verdade, fazemos essas coisas. E outra vez porém nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui os filhos que Deus me deu. Outra vez porei nele a minha confiança, em você. E visto como os filhos participam da carne. Eu estava lá 2000 anos atrás, quando ele morreu. Eu participei lá, da carne. Eu estava lá. E do sangue também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Eles não têm poder de nós. Amém, irmãos? Agora, isso é pessoal. Eu não estou dizendo para os irmãos assim, que o Espírito Santo está dizendo assim. Eu estou dizendo pela experiência agora. Por exemplo, tivemos ontem eu fui lá no cemitério, mas não deu para fazer o culto fúnebre, porque eu estava com o João. Eu olho o João de manhã e tenho que levar na escola. Se eu fosse 11 horas fazer, eu não ia levar meu filho para o cemitério, né?
Então, não pude ir. E até tive vontade de ir, apesar que eu não estou querendo fazer muito esses trabalhos. Tem algumas coisas que eu estou parando de fazer, quero deixar os irmãos fazer. Eu quero mais continuar dando estudo. Porque eu tenho tanta coisa, mano, que eu não passei para os irmãos ainda. Tanta coisa. Então, hoje, se fosse antigamente, eu falaria assim, o menino bateu com o carro, foi lá, tomou umas, ele bateu com o carro, virou com o carro, ele rolou com o carro, estava lá no paredão. Olha, se fosse há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, ele fala, tá vendo, irmão? Já era, inferno, irmão, porque estava nos caminhos errados, não sei o que lá. Hoje, eu posso falar para o irmão que eu tenho 95%, 97% que Deus salvou. Você fala, como? Eu tenho. Antes ele está construindo a casa, ele já estava querendo fazer um culto de ação de graça lá, e ele já estava cuidando da família. Só o que acontece? Eu posso dizer, estou falando pela minha experiência agora, você não é obrigado a concordar e eu não vou ficar bravo com você se você não concordar comigo. Eu não estou dizendo assim diz o Senhor. Até o que eu falei aqui, eu diz tudo que eu tenho por revelação e por experiência. Agora eu vou falar algo que eu acho. Eu tenho no meu espírito, assim, no meu espírito, não estou dizendo que o Espírito Santo estou falando do meu espírito. Por quê? Ele foi batizado, ele já estava meio triste, assim. Mas o que acontece? Eu quero falar uma coisa para os irmãos. Existem pessoas que não falam assim, o livre-arbítrio, nós pregamos muito isso. Irmão, o livre-arbítrio é depois da libertação. Isso eu tenho convicção do que eu estou falando para você. O livre-arbítrio só vem depois da libertação. Eu não estou falando da salvação. Eu estou falando da libertação. Paulo estava lá matando os crentes, conhecia a Bíblia, a maldade e o bem. Mas ele só ia como um animal para perseguir os crentes. Então ele não tinha como escolher. Porque as pessoas foram robotarizadas, as pessoas estão robotarizadas pelo sistema desse mundo, ela já nasce como criança, sendo implantada coisa dentro do sonho, dentro da mente, dentro de tudo que ela pensa, as religiões do pai, do avô, do tataravô, as legiões que seguem aquela pessoa, não deixa ela ter livre-arbítrio de escolha, ela não tem escolha. Uma criança tem escolha, o pai dela fala que ela vai torcer pro Flamengo. Ela cresce com a cabeça do Flamengo. E ela passa a gostar daquilo. Ela não escolheu o Flamengo. Ela foi implantada dentro do cérebro dela no Flamengo. Ou Corinthians, ou não sei o que lá, que diabo que foi que implantaram. É implantado no cérebro da pessoa. Por isso eu não creio no livre-arbítrio antes de libertação. Por isso que a igreja, os missionários, as pessoas, expulsam os demônios, liberta aquela família, abençoa com carro, abençoa com a porta de emprego, abençoa com a cura, para que ela venha perto de Jesus. Aí quando ela sai daquela prisão de inferno e vem para fora, e Deus fala, e agora? Você está enxergando ele, você pode escolher. Então eu não acredito. Então existem pessoas que vai feito um robô, o cara fala, fulano, vem cá, eu vou te matar. Ele vai assim, O cara quer morrer, ele vai porque tem uma ordem sobre ele, tem um comando sobre a alma dele, tem um comando sobre a vida dele. O cérebro dele é governado pelo sistema do mundo. Fala, fulano, vem cá que eu vou te meter uma bala na cabeça. Ele vem baixar na cabeça. Ele podia correr. Porque ele não tem livre-arbítrio. Ele podia escolher, vou sair pelo batão. Eu estava tocando lá com umas meninas lá no parque, naquela época lá da música do Fuscão Preto, lembra? Aqueles parquinhos, eles ficavam tinha pra lá, aí quando desligava o som das caixas lá, eu ficava tocando as músicas lá para as meninas. Aí a menina ficava tudo em volta. Aí os caras com ciúme, né? Aqueles interiorzão lá, bravo lá, aqueles caras, aqueles cangaceiros lá, os caras meteram bala em mim, eu saí voado, porque eu estava vendo, eu tinha escolha de correr. Eu fui lá para morrer. Corri, não pegou uma bala em mim, eu já tinha um plano na minha vida, né? Mas tem cara que ele não tem, irmão, ele é feito um zumbi. Vai lá, pega da tua mãe. Não, pô, eu vou pegar o celular. Vai lá, pega não sei o que lá. Vai lá, esses são os bichos guiados pelos demônios. Ele não tem escolha. Por isso que a Bíblia fala, as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja do Senhor. Aqueles que Deus realmente já escolheu tanto, que Deus já tem propósito, eles saem do inferno e vêm, irmão, eu sou filho de crente. Quando eu nasci, meu pai era diácono, minha mãe é dirigente civil de oração. Eu já estava com quase 30 anos de idade. Quando eu cheguei em certas verdades, Deus falou, agora você escolhe.
Olha que eu vim numa caminhada em escola bíblica dominical, eu já vinha trabalhando com jovem, fui presidente, tocava em vários lugares. Deus deixa a mente da pessoa livre. Paulo, por que me persegue? Olha lá, ele liberta Paulo, a luz entra em Paulo, cega Paulo, depois clareia o olho de Paulo. Eu te chamei para isso, mas Paulo tinha escolha, se ele quisesse seguir Jesus, ele não ia. Mas agora ele teve, Senhor, não, eu vou te seguir. O demoniado de Gadareno, ele tinha escolha de quem? Ele ia lá, cacava todo, estourava tudo, ficava nu, quebrava no meio mundo. Quando Jesus puxou aquela legião, que ali era 2.000 demônios, né, que entraram nos porcos, ele queria ir atrás. Não, vai lá para os teus familiares e diga o quanto Deus fez por ti. Mas as pessoas, os ímpios que estavam naquela cidade, que tinham medo do endemoniado, eles expulsaram Jesus de lá. E o endemoniado, cheio de maldade, cheio de demônio na carne dele, queria seguir Jesus. Por isso que não dá para você dizer certas coisas. Então, ele não tinha poder de escolha. E tem gente que já teve o poder de escolha, mas escolheu já. Eu falo, porque eu orei pelo homem que estrupava a pessoa, enterrava vivo na terra. E eu cheguei perto e comecei a pregar para ele. Ele ficou assim, igual um palhaço na minha frente. Ele dava cambalhota assim, voava nos altos assim, na minha frente. Pegou o boiadeiro, enfiava a cabeça nos lugares assim, entrava igual um touro assim. E aí eu orei, comecei a orar, ele deu um grito assim, deu um berro grande assim. Eu estava no sobrado, ele queria se jogar no sobrado, eu falei, opa, vem aqui. Aí ele vinha para não deixar ele se jogar, senão ele ia se matar, porque eu estava no alto do prédio. Aí ele desceu assim da escada do prédio correndo, deu um voo assim, voou por cima, bateu na frente do ônibus. Eu fui lá, peguei ele pela mão, o ônibus travou, eu peguei, puxei ele pela mão e dei ele para a esposa dele. Aí depois eu falei para ele, você não quer ir para Jesus? Ele falou, agora não. Mas ele estava assim, os olhos dele estavam enxergando mais ou menos. Sem libertação não tem poder de escolha. Não adianta você falar para uma pessoa que não foi liberta assim, você que não quer nada. Você que não quer nada com Jesus. Por isso que vai para o inferno mesmo. Não adianta. As pessoas não têm poder de escolha. Você tem que libertar elas para elas abrir os olhos, enxergar Jesus e escolher Ele. Por isso que quando ele chama Paulo, ele diz assim, olha Paulo, eu te chamei, como apóstolo dos gentios, para que tu venha libertado do poder de Satanás e trazer entre os redimidos a luz, trazer eles à mesa. Então tinha que dar um jeito no poder de Satanás. Ele está ali na pessoa, feito chame-chuva, sugando as energias na pessoa. Ele que decide. Você vê muitas pessoas que compram sapato, compram não sei o que lá, vai no shopping. Eu gosto da minha vida. Desde criança, ela é governada as suas ações, o que ela faz. Assina documento, compra não sei o que lá, faz não sei o que lá. E você fala, nossa, aquela pessoa inteligente, esperta, aquela pessoa desde criança. Ele sente por ela, ele se veste por ela, ele pensa por ela, ela come as coisas que ele gosta. Você vê os boboca lá na frente do demônio, vai lá, bota no charuto, bota não sei o que lá, aqueles baixos escritos, Aí ele sente, porque eles são espíritos, não pode sentir o prazer, mas quando a pessoa oferece a eles começam a sentir alguma energia, alguma coisa, Então, eles dão gosto, alguns tipos de gosto às pessoas. E isso foi fabricado também pela tecnologia, algumas tecnologias, para ajudar os demônios a alimentar as pessoas. Tem muitas coisas que a gente fica viciado, que é para poder dar alimento para eles ficarem sugando na gente. E as pessoas falam, eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quiser. O diabo usa a boca dele ainda. Por isso que você está orando por tanta gente, você fala, eu já falei tanto. Ele não enxerga, irmão. Ele não foi liberto. Libertação não quer dizer que já é a salvação. A libertação, ela vem. Quando ela vem, eu falo, filho de crente, eu cheguei. Deus falou, agora eu escolho. Aquele escravo, olha, dá um exemplo, a própria Bíblia fala. Trabalhava 7 anos, aí ele veio que o senhor dele era bom com ele, tal. Aí o senhor dele, você pode ir. Não quero ficar com o meu Senhor. Aí ela botava uma marca nele. Meu Senhor é tão bom para mim. Essas pessoas só vão escolher Jesus quando elas verem que Ele é bom, que é verdade. E que Ele é o que eu estou mostrando aqui. Ele é acima dos anjos. Nem os anjos Ele disse, olha, tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Ele está acima dos anjos, o povo precisa entender isso. Mas como que vai entender isso se os pensamentos deles estão presos ao sistema? Por isso elas precisam ser libertas, para poder ter o poder de decisão. Nossa Senhor, quem és tu? Eu sou o que fala contigo. O cego, ele estava lá, então aquela confusão toda, aquele inferno todo, e seguir o cego, queria pegar o cego, quem foi que te curou no sábado? E vai lá para os pais dele, que se os pais dele falam que foi Jesus, acaba com os pais dele, apedreja, e é uma confusão danada. Aí ele foi perseguido. Quando ele chega perto de Jesus, o que tu és, meu filho? Quem és tu, Senhor? Eu sou o que fala contigo. E agora eu vejo Jesus, segue Jesus. Estava cego. A Bíblia diz que o príncipe da potestade do ar cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho que eu e você prega. Por isso, se não der um jeito no poder de Satanás, que está ali na humanidade, nós não conseguimos fazer com que eles escolham. Amém, irmãos? Quando a pessoa tem poder de escolha, o Espírito Santo já libertou ela, já vem mostrando para ela, já tem. Então ela tem um tipo de revelação de Deus na consciência dela. Ela já tem um pouco de consciência de quem é Deus. Aí é onde que Deus fala com ela. Por isso que, se fosse há uns tempos atrás, eu falaria, aquele camarada lá já era. Eu digo para você que Samu veio e ele ficou ainda tentando reagir naquele momento, em fração de 5 minutos, Deus te leva dentro do céu, dentro do paraíso, te leva em vários lugares, ao qual você vai em um lugar que você demoraria 10 anos para ir, ou mais, 20 anos. Porque o relógio, ele poderia estar ali 20 minutos, mas o céu já poderia estar parado e muitas coisas poderiam estar acontecendo. Eu não estou dizendo assim, aí eu já estou falando o que eu penso. Algumas coisas eu falo como experiência, alguma coisa eu falo. Eu tenho certeza que quem não é liberto não tem poder de escolha. Isso eu tenho convicção. Às vezes tem pessoas que estão na igreja 5, 6 anos, chega uma hora, aí vai, fica um tempo, esfria, aí vai, esfria, aí chega uma hora que ele fala, o Senhor fala, e agora? Você já viu? Amém, meus irmãos? Então, tem muitas coisas que eu gostaria de falar para os irmãos, mas eu creio que aqui já deu para os irmãos terem uma clareza, mais ou menos do que somos, por que Deus aprisionou os anjos, e por que eles também matam tanto, porque eles fazem tanta gente sofrer. Nós estamos sofrendo. Nós não estamos sofrendo só por causa do Evangelho, nós estamos sofrendo porque a mesma comida que a gente come, nós comemos. O mesmo ar que está esquisito, poluído, que está fazendo você usar óculos, que está deixando crianças com 12 anos, 11 anos já está com problema de vista, que está deixando criança com 11 anos já com uma TPM tão dolorida que começa a passar mal e uma coisa terrível. Pior do que você possa imaginar, além do que você possa imaginar, que alguns tomam remédio, outros desmaiam, meninas novas, as pessoas que, os mais antigos, estão menos um pouco, alguns, não todos, né? As doenças aumentando, todos nós estamos sofrendo junto, o mundo está nós também, só que nós temos um pouco da revelação do Espírito, que esse corpo já foi condenado, mas no corpo espiritual podemos fazer muita coisa, podemos dominar um pouco o nosso corpo frágil. Amém, irmãos? Amém. Então, eu acho que já deu para os irmãos entender aqui. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele aniquilou. Irmãos, quantos livramentos nós temos já de morte? Quantos? Porque Jesus, ele tem o poder, e nós temos também. Há muitas mortes que já foi evitada por orações aqui. Né? Muitas mortes foram evitadas. Então, irmãos, se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, comentar alguma coisa, existem coisas, nem toda a nossa experiência, ela é igual para todo mundo. Tem coisas que eu tive experiência comigo mesmo. Nós estamos entrando numa dimensão de revelação tão poderosa, que vai estar acontecendo, o inferno está brigando lá, vai ter uma população lá se matando, vai ter no mercado, as coisas estão... Eu vi, esses dias eu tive uma visão do Lavras, os caras começaram a quebrar os carros lá, começaram a atacar mercado, eu fiquei assistindo. Falei, velho, isso está para acontecer no futuro, porque
faltando emprego, né? Você vê que vai bem devagarinho para as pessoas irem sentir. Faltando comida, as pessoas embriagadas, tudo louco, acontece cada coisa absurda. Lá na Califórnia, né, a terra do Bruce lá, teve um tsunami que aconteceu, começou a faltar comida, né? Os caras roubavam as comidas, estropavam, batiam um no outro, acontecia coisa, porque o ser humano sem comida, a mente já está fraca. O ser humano sem comida se embriaga, fica como uns bichos. E foi isso que aconteceu na época do capítulo 6. Os homens que se tornaram gigantes, os gigantes que ficaram, eles ficaram tão grandes que a vegetação não alimentava eles, é tão grande que eles estavam, eles nasceram muito gigantes. Eles começaram a comer carne de gente, comer os animais e comer as pessoas. E esses anjos mal fizeram isso com a terra, é por isso que eles estão em prisão, nunca mais vão sair. Porque o que eles fizeram foi uma perversidade demais com aquilo que Deus mais ama, que é o homem. Por isso que está em prisão, cadeias, e uma parte está em algum lugar, mas também não tem tanta permissão de vir assim. E os reis que eles usavam foram destruídos, os reis, mas os espíritos continuam. Então vocês precisam de pessoas, de alguém, de autoridades, que eles dão troca, dá dinheiro, dá tecnologia, eles trocam tecnologia. Os anjos dão tecnologia para os homens, para eles se enriquecerem, e os homens dão uma coisa para eles, dá a humanidade, vou matar um cara daquela população daquele bairro, aí os anjos dão mais tecnologia para eles, aí eu vou sugar, eu vou dar sacrifício para eles, aí eles trocam tecnologia. Eu não posso falar isso publicamente, senão os caras me caçam. Então eles vão trocando, os anjos vão trocando tecnologia, inteligência, porque o mundo deles era muito mais evoluído que o nosso. Eles têm muito mais coisa. Agora você imagina a gente com a natureza de Adão, sem pecado, que era mais poderoso do que os anjos, porque andava junto com o Pai. Você imagina, ele não vai querer que você saiba disso. Eles não vão querer que você seja revelado a você quem é você. Por isso que quando se começa a falar a verdade, as coisas, o inferno começa a se levantar. Um culto de Santa Ceia, porque aqui, aquele que participa da carne e do sangue, participa também da sua ressurreição. Ele venceu o império da morte, nós também vencemos com ele. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Ele subiu, eu subi com ele. Ele venceu a morte, eu venci também. Culto de Santa Ceia. Eu já vi você ver culto de Santa Ceia aqui, irmão, cada coisa acontecer. Por quê? Para que você não saiba o que você tem em mãos, de quem você é e ainda o que você vai ser. Outra coisa, os anjos não poderiam procriar. Então eles fizeram, porque como eles são muito evoluídos em muitas coisas, eles deram um jeito lá com a genética, que eu não sei. A tecnologia tem jeito, né? Irmãos, eu descobri algo, tem certos bichos que tem por aí que foi misturas de tantas coisas que eles fizeram. Por isso que veio o dilúvio, para acabar com o que eles fizeram com a natureza. Para acabar com tudo que eles fizeram, que eles bagunçaram o que Deus criou. Bagunçaram mesmo. Por isso que tem uns que não tem perdão. Não tem perdão. E tem uns que ainda ficaram por aí, mas não tem. Porque eles estavam ali para cuidar, como sentinelas. Não no projeto de dentro do Jardim do Éden. Mas eu e você estamos no projeto da área da vida, estamos no projeto do jardim de voltar a este lugar. E essa vida aqui é uma coisinha muito uma sombra literalmente do que nós já somos e do que nós ainda vamos chegar e alcançar esse lugar. Falei do corpo espiritual, mais para frente eu vou estar falando para os irmãos mais coisas assim que acontecem. Já falei do carro, uma vez o carro veio me jantar assim, criou-se uma luz assim, na minha frente assim, o carro travou as rodas todinha na minha frente, e o cara bateu a mão no volante assim, Prá! Quando ele bateu a mão no volante, criou-se uma luz assim, e o carro travou. Já aconteceu coisas comigo, acredito com irmãos também, só que os irmãos podem não ter visto. Como eu já falei, esse estudo que eu estou dando para os irmãos, bate com o que eu já tenho pregado. Eu estou trazendo as respostas de algumas coisas que já têm sido pregadas. Por exemplo, Jesus ele se fez o quê? Ele se fazia como uma criança, para poder falar com a criança, brincava com a criança. Jesus se fez em carne, ele se fez pequeno. Mas quando aparecia um principado, quando aparecia alguém que entrava em alguém, ele chegava e crescia na frente. Aquela-te!
Mas quando ele estava conversando com a criança, ele estava ali como criança. Então Jesus vem mostrar poder. É a mesma coisa. A gente sabe que a gente é, mas a gente vai ficar pela internet mostrando poder. Tem gente que vai, porque eu fiz e aconteceu. Isso é bobeira. Jesus, se ele quisesse, você estava ali, ficava brincando com a criança, se fazia como criança. Né? Mas quando aparecia um leão, ele estava aqui com a criança, falando dentro do nível da criança. Dentro do nível daquele que não conhecia nada, daquele que não tinha tanta experiência. Mas quando aparecia, quieta-te, aí ele o quê? Crescia na frente do problema. Irmão, isso acontece comigo e com você. Às vezes você está lá, tipo, já viu luta de boxe? O cara está pelo gongo. Ai, vai cair. Ai, meu Deus, vou desviar. De repente o Espírito Santo fala assim, levanta a mão aí, anda e você cai por terra. Aí você vê, ai meu Deus, aconteceu, deu certo, irmão. Você é espírito. Luta de bola. Agora vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calma, a última palavra é do Senhor. As palmas exaltam o Senhor, meu Deus.